Olá você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe aqui pra vocês o caso do desaparecimento da Madeleine McCann e o que a gente sabe sobre ele até agora. Ajeitar minha camisetinha aqui, que por sinal eu tô bem junina hoje, né? Saudades. E vamos de vinheta. Arthur County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. A Madeleine ela era a filha mais velha do casal Kate e Gary McCann e ela morava com seus pais e seus irmãos em Rothley, na Inglaterra. O Gary ele era médico em tempo integral e a Kate também era médica, porém ela trabalhava só meio período para poder cuidar das crianças. Em 2007, a família viajou com alguns amigos para Algarve, em Portugal, mais especificamente para um resort na Praia da Luz. Apesar da maioria dos passeios do resort serem liberados para as crianças, os pais da Madeleine costumavam sair sozinhos com os amigos e deixar as crianças em casa. O hotel tinha, inclusive, um espaço de creche que os pais da Madeleine já tinham utilizado, porém de noite eles não gostavam de usar. A tática deles, que por sinal a Kate afirma que funcionou das outras vezes muito bem, era deixar as crianças sozinhas no quarto destrancado e aí de meia em meia hora alguém do grupo ia lá para checar. E isso prosseguia até que todos eles voltassem para casa, ou seja, eficiência top. Ao que parece, isso é algo muito comum entre os ingleses, porém eu, como filha de brasileira e principalmente nordestina, tenho certeza que isso nunca aconteceria aqui. No dia 3 de maio, eles fizeram esse esquema de deixar as crianças sozinhas no quarto do hotel e foram para um restaurante chamado Tapas, que ficava a 100 metros de onde eles estavam hospedados. Por volta das 9 horas, o Gary foi checar as crianças e viu que estava tudo bem, e aí quando deu 9h30 foi a vez de outro amigo deles ir checar e continuava tudo ok. Até que por volta das 10 horas foi a vez da Kate checar e assim que ela entrou no quarto, ela percebeu que a Madeleine não estava na cama e que a janela estava aberta. Nisso, um dos amigos correu até a recepção do hotel e poucos minutos depois todo mundo ali já sabia do que tinha acontecido. A princípio, os próprios funcionários do hotel e os hóspedes estavam procurando por si mesmos pela Madeleine, porém por volta das 11 horas a Guarda Nacional Republicana e a polícia portuguesa chegaram e deram início oficialmente às buscas. E aqui a gente já tem o primeiro de alguns erros da polícia, que é a demora. Eles foram acionados logo depois que se deram conta do desaparecimento da menina e só vieram chegar 1 hora depois. A cena onde ela desapareceu, no caso o quarto, já tinha sido revirado inúmeras vezes com a galera procurando por ela, então qualquer evidência que estivesse ali se tornou 30 vezes mais difícil de ser encontrada. As buscas prosseguiram por toda a noite, a polícia marítima foi acionada, a proteção civil participou das buscas usando helicópteros, a galera da Cruz Vermelha também estava fazendo buscas a pé, enfim, tinha gente pra caramba e eles não encontraram vestígio algum da Madeleine ou do sequestrador dela. Eles chegaram inclusive a suspeitar que a Madeleine tivesse saído do quarto sozinha, porém a Kate bateu o pé firme que ela tinha certeza que a filha tinha sido sequestrada. Pouco tempo depois, um dos amigos do McCann que estava no grupo com eles, a Jane Tanner, lembrou que quando ela foi checar os filhos dela por volta das 9h15, ela viu um homem carregando uma criança loira por volta dos 3 anos nos braços. E aí eu te pergunto como essa criatura de Deus só lembrou horas depois que tinha visto um cara carregando uma criança loira de 3 anos no colo, sendo que essa é exatamente a descrição da Madeleine. A ideia do sequestro da Madeleine começava a ficar cada vez mais estranha e a galera começou a se perguntar se de fato tinha como o desconhecido ter feito isso. Primeiro, mesmo que ele estivesse observando a família há muito tempo, como ele teria certeza dos horários que a família teria se programado para ir checar as crianças? E segundo que apesar do horário, as ruas do resort estavam muito movimentadas e eram muito bem iluminadas. Como que ninguém viu esse cara escalando a janela para pegar uma menina? E em terceiro, mas não menos importante, como ele fez isso sem acordar nenhuma das outras crianças? 3 dias depois do sequestro, foi reportada à polícia portuguesa que tinham visto um homem em um posto de gasolina com uma criança com a descrição da Madeleine. O homem parou na loja de conveniência do posto, porém foi embora antes que a polícia pudesse ser acionada. Algum tempo depois foi confirmado que essa menina não era a Madeleine. E esse foi só o primeiro dos milhares possíveis avistamentos da Madeleine, não só em Portugal e na Europa, como no mundo todo. Para se ter noção, a polícia recebeu contato de possível avistamento na Índia e no Marrocos. Só 4 dias depois do desaparecimento da Madeleine é que a polícia começou a fazer a checagem de veículos nas rodovias de Portugal. E se me permitem falar, foi uma checagem bem meia boca, porque eles mal ficavam do lado de fora do carro, então passava geral do lado deles e eles não estavam nem vendo. Pra você ter noção, eu vou deixar a filmagem passando aqui de um momento em que passa uma van com vidros escuros por eles. E, é sério, qualquer pessoa que tenha assistido qualquer filme de investigação criminal sabe que esse é o veículo que a galera mais usa para sequestro. E eles não dão a mínima pra van passando por eles. Aliás, guardem essa informação da van que eu vou chegar nela daqui a pouco.
Enfim, no dia seguinte as autoridades foram a público para falar que eles tinham conseguido finalmente um retrato falado de acordo com as descrições que a Jane Tanner, aquela mulher lá que viu o cara atravessando a rua, deu para eles. E esse aqui foi o retrato falado divulgado pela polícia. Esse ovo com o cabelo de Justin Bieber 2012 ou a senhorita Puff de Bob Esponja, o que você preferir. Mas agora sério, vocês têm noção de que isso foi divulgado na imprensa mundial? Que tava todo mundo procurando por isso. Essa era a única dica que eles tinham para tentar encontrar o suspeito. Para mim, essa foi a materialização da frase, seria cômico se não fosse trágico. Um dos primeiros e principais suspeitos, além do ovo, foi o Robert Murat, que era um britânico que estava morando ali perto de onde a família estava hospedada. A partir daí, a mídia começou a cair matando em cima do Robert, falando que ele de fato tinha um comportamento estranho para um homem da idade dele e que não era comum um cara daquela idade ainda morar com a mãe. Inclusive, a mídia chegou a noticiar por diversas vezes, em caixa alta, na primeira página do jornal, que o Robert era um pedófilo e que ele era abusador de crianças e que tinha pornografia infantil no computador dele. E eu não preciso nem falar o que veio depois disso, né? A população começou a cair de pau em cima dele, a bater na porta dele pra xingar ele, xingar a mãe, chegando a ameaçar ele de morte. A casa onde ele morava com a mãe foi revistada de cima a baixo, chegaram até a drenar a piscina, a grampear o telefone, a colocar câmeras, a botar escuta, enfim, o cara estava sendo vigiado 24 horas. Porém, nunca encontraram nenhuma evidência de que ele tivesse envolvido com o caso. A sede que a mídia tinha de encontrar um culpado, de poder apontar o dedo para alguém, era tão grande que eles chegaram a envolver o TI do Robert, que era o Serge Malinka, que tinha sido contratado para fazer um site para ele. A acusação era de que o Serge tinha 2 HDs externos do Robert dentro da casa dele e que supostamente nesses HDs tinha pornografia infantil. Só que ele tinha sido contratado pelo Robert para produzir um site para ele, então ele estava com esses HDs para poder botar o conteúdo no site. Então o Serge caiu no bolo e também acabou sendo acusado de pedofilia por conta das acusações que estavam sendo proferidas para o Robert. Moral da história, eles foram investigados e não encontraram nenhuma evidência envolvendo nenhum dos dois. A TVI, que é uma emissora de televisão local, foi condenada a pagar $20 mil para o Robert por conta das acusações de pedofilia e o que elas acarretaram. Em determinado momento depois disso, os depoimentos dos pais da Madeleine e dos amigos começaram a não se encontrar mais. Enquanto a mãe dela falava que no dia do sequestro eles se revezavam para checar as crianças de 30 em 30 minutos, outro falava que era de 20 em 20, outro de 10 em 10 e assim sucessivamente. E por mais que essa divergência pareça bem pouca, pareça besteira, num depoimento policial isso conta muito, na verdade tudo conta. Tudo isso intrigou e muito os investigadores e quem acompanhava o caso também. Mas o que de fato firmou os pais da Madeleine como suspeitos foi a reação dos cães farejadores no apartamento deles. Os cães alertaram para sangue no sofá da sala e para cheiro de cadáver no quarto dos pais da Madeleine e nos brinquedos dela. Além disso, o cão, que era treinado para detectar cheiro de cadáver, foi levado até a garagem que estava com os carros do Robert, do Serge e dos pais da Madeleine. E adivinha em que carro o cachorro detectou o cheiro? Exatamente. Porém, mesmo com todas essas evidências, as autoridades seguiam contestando e alegando que tudo ali não passava de meras possibilidades. E é óbvio que a mídia caiu matando em cima deles e os pais da Madeleine passaram de vítimas para possíveis assassinos e mentirosos de primeira mão. Essa situação piorou ainda mais quando a mãe da Madeleine foi submetida a interrogatório e se recusou a responder uma série de perguntas que a polícia fez. Tudo isso que eu tô falando tá documentado em uma série de arquivos vazados no Wikileaks em 2018, se eu não me engano, e que foram confirmados depois. Eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo para vocês darem uma olhada se quiserem. 4 meses depois, os pais da Madeleine, que tinham decidido ficar em Portugal para acompanhar as investigações de perto, acabaram voltando para a Inglaterra, já que agora eles estavam correndo um risco bem grande, né? Isso acontece porque a gente vive em uma sociedade que tende a querer fazer justiça com as próprias mãos. Ainda mais em um caso desse, que envolvia crianças e que há meses eles procuravam os suspeitos e acabou que os suspeitos viraram os próprios pais. Então era só questão de um mero descuidado dos pais da Madeleine de colocarem os pés fora do resort sem segurança, que brotava gente no chão para descer porrada neles, eu juro. Mas enfim, voltando ao caso. Conseguiram recolher uma amostra de DNA no carro dos pais da Madeleine e quando os resultados saíram é que o negócio complicou. Dos 20 parâmetros que se tinha para comparar esse DNA com o da Madeleine, 15 bateram, e só isso já era suficiente para incriminar alguém. Porém, assim que isso foi divulgado, eles voltaram atrás e falaram que a amostra era muito pequena para se considerar qualquer coisa. Em julho de 2008, as autoridades vieram a público para afirmar que eles não tinham evidências suficientes, que os pais da Madeleine estavam isentos de culpa e que o caso agora estava fechado. No mesmo ano, Gonçalo Amaral, que era o inspetor-chefe do caso na época, foi afastado do cargo e assim que ele saiu, ele escreveu o livro Maddie, A Verdade da Mentira, onde ele conta que o que de fato aconteceu com a Madeleine é que ela morreu acidentalmente por uma superdosagem de medicamentos e que os pais dela inventaram essa história toda para poder serem isentos de culpa.
Ele obviamente foi processado pelos McCann, porém o processo não foi para frente. Depois do caso ser fechado, a família da Madeleine decidiu prosseguir com investigações particulares e eles, por sinal, chegaram a gastar cerca de 10 milhões de euros em investigações e recompensas. Esses 10 milhões de euros não vieram só do bolso deles, mas também de diversas doações. A J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, e o Simon Cowell, que é jurado do The X Factor, são só alguns dos nomes que doaram para os fundos de busca e recompensa da Madeleine. E essas eram todas as informações que a gente tinha sobre o caso até semana passada, no dia 4 de junho, quando as autoridades vieram a público para assumir a morte de Madeleine e para afirmar que eles tinham um novo suspeito. O novo suspeito é o Christian Bruckner, que é um alemão de 43 anos, que já foi condenado por estupro e abuso de menores e que, por sinal, está no momento cumprindo pena por outro crime. Segundo a imprensa alemã, o Christian também está sendo investigado pelo desaparecimento de uma menina alemã de 5 anos que sumiu em 2015 em uma festa da família dela. Ao que tudo indica, o Christian estava em Praia da Luz quando a Madeleine desapareceu. E agora vem um fato interessantíssimo. As autoridades da Inglaterra, de Portugal e da Alemanha chegaram até o Christian por meio do veículo que ele usava na época, que já estava em posse da polícia alemã, porque tinha sido transferido para o nome de outra pessoa no dia seguinte ao desaparecimento da Madeleine. E agora adivinha qual era esse veículo? Uma van. E qual foi o veículo que passou pela polícia sem que eles fizessem a menor menção de parar? Uma van. Era só isso mesmo. Obrigada, tá? Apesar de ter sido dada como morta, a Madeleine nunca foi encontrada e não se teve vestígio de onde possa estar o corpo dela. A polícia britânica disse que já recebeu mais de 270 ligações e e-mails desde que divulgaram novas informações sobre o caso e divulgaram quem era o novo suspeito. E por enquanto essas são as informações que nós temos. Durante um mês eles devem liberar novas informações e assim que eles liberarem eu volto aqui para trazer para vocês. O que vocês não esperavam é que eu fosse voltar aqui com essa velocidade, né, no mesmo vídeo. Eu também não estava esperando por isso, porém, enquanto eu editava, eu recebi novas informações sobre o caso da Madeleine. Segundo o promotor do caso, Hans Christian Walters, a Madeleine foi assassinada logo depois de ser sequestrada. De acordo com o Hans, durante uma conversa online com outro pedófilo, o Bruckner afirmou que sequestrou, estuprou e matou a garota quando ela tinha 3 anos de idade. E de acordo com o jornal The Sun, em 2014, o Bruckner estava com os funcionários de um bar que ele gerenciava e eles estavam discutindo sobre o caso Madeleine e ele de repente surtou e falou que a criança estava morta e que isso na verdade era uma coisa boa. E ainda sobre essa discussão, uma colega de trabalho do suspeito, a Lenta Jolitz, e meu Deus, haja nome complicado nesse caso para pronunciar. Mas enfim, ela contou que logo depois desse surto, ele falou que você pode fazer um corpo desaparecer rapidamente, pois porcos também comem carne humana. Ela falou também que esse assunto deixou ele muito agressivo, muito nervoso e muito agitado e ninguém estava entendendo por que ele estava reagindo dessa forma. O Bruckner também está sendo investigado pelo assassinato de uma menina de 9 anos em 2001 e foi ligado também a outros 3 assassinatos, incluindo o desaparecimento de um menino de 6 anos em Portugal em 1996 e o da garota que eu falei anteriormente. Ele também está sendo ligado ao assassinato de uma menina chamada Carol Tizzi, de 16 anos, que desapareceu enquanto passava férias em 1996. E por enquanto isso é tudo que temos. Se necessário eu reapareço, fiquem tranquilos. Voltemos ao vídeo. Como parte da pesquisa, eu assisti a série documental do Netflix, O Desaparecimento de Madeleine McCann, e eu sinceramente não gostei. Eu achei que eles usaram muita informação passável pro telespectador, tipo, eles passaram um episódio inteiro descrevendo os quartos do hotel e tipo, a sensação que me passou é que eles usaram desse artifício para que a série durasse mais tempo, sabe a famosa encheção de linguiça, conhece? Eu digo sinceramente que eu, como uma fiel amante de documentários e geralmente devorando todos que eu assisto, esse eu tive que empurrar para assistir até o final. De qualquer forma, fica aí a recomendação, porque é informação e informação nunca é irrelevante, então se você assistir, corre aqui para me dizer o que você achou. Esse foi o caso do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque esse foi um dos temas mais pedidos desde que eu comecei o canal, então eu fiz com todo cuidado e todo carinho possível. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo o que é que você achou do vídeo, o que é que você acha desse caso. Se inscreve no canal, ativa o sininho em algum lugar aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Eu tô colocando todos os vídeos de crime na playlist Arquivos Criminais, então corre lá pra maratonar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, é só copiar o link aqui em cima, poxa, manda lá pros amigos e fala, poxa, assiste lá, o vídeo dela é tão legal. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na caixinha da descrição. E é isso, um beijo e até a próxima!